Olá, galera. Apesar da quarentena continuar firme, temos que ter resiliência. Essa capacidade nossa de lidar com problemas, adaptarmos-nos às mudanças, superar esse obstáculo que se apresenta para todos aí. Enfim, gostaria muito de estar mais próximo de vocês na aula presencial, mas temos que nos adaptar. Bem, na continuidade, no item 2.1 da apostila, praticamente nosso quinto encontro, o objetivo é compreender o tempo do crime, isto é, quando o crime considera-se praticado, o conflito aparente de normas e os princípios aplicáveis à espécie. Significa pensar que se ao tempo do crime existirem duas ou mais normas penais aplicáveis ao fato, como é que eu vou resolver isso? Qual eu vou aplicar? E, por fim, nesse item também estudamos a contagem do prazo penal. Após esses estudos, atente-se para a situação problema dessa unidade, que ela abrange os assuntos tratados. Tempo do crime. O artigo 4º do Código Penal reza que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Quando se considera praticado o crime? Para responder isso, nós temos três teorias. A primeira delas é a teoria da atividade, que reza que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. A segunda é a teoria do resultado, que diz que o crime é praticado no momento do resultado. E a teoria mista da ambiguidade, que diz que o crime é praticado tanto no momento da ação ou da omissão, ou ainda no momento do resultado. Então, vamos pensar num crime, um homicídio. O cidadão efetua disparos contra outro cidadão aqui em Rondonópolis e a vítima é atingida com 4 projéteis, é socorrida, levada ao hospital, encaminhada para uma outra unidade, um hospital em Campo Grande, por exemplo, e lá vem a óbito. Onde ocorreu o crime? Lá em Campo Grande, onde a vítima morreu, ou onde o agente ou o sujeito ativo do crime efetuou os disparos. Olhando o artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, significa dizer que o Brasil adotou a teoria da atividade, ainda que outro seja o resultado. Então, tempo do crime, teoria da atividade. Outra importante observação a ser feita quanto ao tempo do crime é que, nesse momento, eu verifico se aquela pessoa que efetuou os disparos, o sujeito ativo do crime, já era imputável ou não. Se ele já era penalmente imputável, com 18 anos, ou não. Devo observar ainda algumas ressalvas. Por exemplo, em matéria de prescrição, que é a perda do direito de punir do Estado, pela inércia dele, não é a teoria da atividade adotada, mas sim a teoria do resultado. Portanto, o que isso representa? Significa dizer que a prescrição só começa a correr da consumação do delito e não da ação do agente. Outra observação é a regra do artigo 115 do Código Penal, onde estabelece que se conta pela metade os prazos de prescrição se ao tempo do crime
o agente era maior de 18 e menor de 21 anos. Mas não é somente isso. Devo observar ainda que diz lex primária, derrogat subsidiária. O que importa na prevalência da lei primária sobre a subsidiária? Por primária, deve-se entender aquela norma mais ampla que descreve o fato integralmente ao contrário da subsidiária. Na apostila você vai encontrar o exemplo de que, por exemplo, o sequestro, artigo 148, versus extorsão mediante sequestro. Então, se houver o sequestro e nessa unidade cidadão exigir propina para libertar aquela pessoa que está em cativeiro, eu tenho o crime de extorsão mediante sequestro, que é mais completo que o sequestro. Então, a lex primária vai derrogar a subsidiária. Um outro princípio é o princípio da consunção, que diz que lex consumens derrogat consunt. Significa que o fato mais amplo e grave absorve os demais fatos menos amplos e menos gravosos, que seriam os atos de preparação ou execução, ainda que de mero exaurimento. As normas de consunção, nós observamos que temos três situações: o crime progressivo, o crime complexo e a progressão criminosa. Entende-se por crime progressivo quando a gente ele tem em mente uma única conduta decorrente de uma só vontade, porém, para alcançá-la, precisa praticar vários atos. Imagine o seguinte, que eu, para furtar uma residência, eu preciso praticar um crime de dano, invasão de domicílio e, enfim, nesse caso eu vou ter necessariamente o crime progressivo. O crime complexo ocorre quando duas ou mais infrações penais autônomas se misturam e se transformam em elementos de crimes complexos. Vamos pensar aí. O furto, previsto lá no artigo 155. O roubo, 157. Então, a fusão do crime do 147 mais 155, crime de ameaça, ou ainda o de violência física, o 129, lesão, estão fundidos no tipo penal do artigo 157, e isso, no mínimo, é um tipo penal complexo, porque já traz em si as condutas de ameaça, de violência e também a de subtração. E a progressão criminosa, ela ocorre quando o agente inicialmente objetiva uma consumação de um só crime, mas para alcançar o resultado, ele continua e produz um resultado mais grave. Por exemplo, almejando praticar um crime de furto, no interior da residência surpreendido pelo morador, na sequência ele saca de uma arma e ameaça a vítima para manter a posse dos bens subtraídos. Então, inicialmente eu tinha um 155 e, por fim, um 157. Ele só vai ser punido pelo 157. Outra situação que nós vamos encontrar, aqui você tem todos os slides relativos a esses exemplos que nós tratamos do crime progressivo, do crime complexo, da progressão criminosa. E, por fim, os prazos penais. Então, artigo 10 do Código Penal, você vai encontrar as regras relativas à contagem dos prazos, onde se tem que o prazo penal ela se inicia no dia do começo, independente do horário, e igualmente, em se tratando de prazo penal, a sua contagem não tem relevância se o início se deu no domingo ou
feriado, inicia-se naquele momento. Significa que se um cidadão for preso hoje às 23 horas, hoje às 23 horas, inicia-se a contagem do prazo penal hoje, como se fosse um dia desse prazo. Perfeito, pessoal. Não se esqueçam de ler a apostila do AVA, se possível, o capítulo desse assunto e alguma das bibliografias indicadas lá no plano de ensino. No final de cada unidade, não se esqueça também de realizar as atividades do pós-aula. Um forte abraço a todos e espero que em breve estejamos juntos em aula presencial novamente.